Olha, ontem eu estava falando sobre esse carinha aqui, chamado Friedrich Ratzel, ele é um alemão, e eu falei ontem que a geografia surgiu como ciência, como disciplina acadêmica na universidade, no século XIX. E ele foi um dos primeiros caras a escrever sobre a geografia, né? Enquanto ciência já, foi um dos primeiros. Ele tinha uma corrente de pensamento na geografia, uma linha de pensamento chamada determinismo. Ele é o pai do determinismo, né, na geografia, o determinismo ambiental. Porque ele dizia que ele seguia os princípios do Charles Darwin, né? Ele dizia que os mais fortes sobrevivem. Então, se os mais fortes sobrevivem, os países ricos deveriam se sobrepor aos países pobres, controlar os países mais pobres. E ele dizia também que, de acordo com o determinismo dele, né, o determinismo ambiental, que é a linha de pensamento dele, a corrente de pensamento dele, dizia que a natureza, ela determina a vida das pessoas. Ela determina. Então, as pessoas são totalmente dependentes do meio natural. E é isso que vai falar aqui um pouquinho dele, né? Então, pensador alemão, que foi reconhecido como um dos principais teóricos clássicos da geografia. Clássico porque desde o tempo que a geografia, desde o século XIX, né? Aí, que mais? Ele vai seguir os princípios de Darwin, ou ainda com base em Darwin, Ratzel acreditava que as condições naturais é que determinam a vida em sociedade. Então, é a natureza que determina a nossa vida, de acordo com ele. Nesse caso, o homem era visto como escravo do seu próprio espaço. Por quê? Porque, para ele, a natureza comandava a nossa vida, para Ratzel. Né? O determinismo de Ratzel era isso. A natureza, ela comandava a nossa vida. Então, nós éramos escravos do nosso espaço geográfico, na visão dele. As ideias de Ratzel se viram como fundo ideológico para justificar a dominação dos povos europeus, né, que se colocaram como civilização mais desenvolvida do que as outras, e isso se viu muito no século XIX para a colonização, né, para o neocolonialismo, tanto na África quanto na Ásia. Né, o momento aí que a África vai ser dividida, vai ser partilhada, e as ideias do Ratzel se viram como uma ideologia, né, para essa ideia que os europeus são superiores, então eles devem comandar, controlar, dominar populações mais pobres. E aí isso foi um pontapé aí também, serviu de pontapé teórico para a dominação da África e de alguns locais na Ásia. Ele tinha a ideia do espaço vital, ele criou um conceito de espaço vital, que o espaço vital seria o quê? Seria cada país que quisesse desenvolver, que quisesse ter domínio, poder, ele tinha que ter um espaço vital, ou seja, ele tinha que ter condições naturais e condições de se manter nesse espaço. Então, esse espaço vital, ele era essencial para que eu conseguisse me desenvolver. Então, quanto mais espaço, território você tivesse, melhor para o seu desenvolvimento. Esse é o espaço vital dele. Resumindo de forma didática, o determinismo de forma didática é simplesmente se ater à ideia de que aquelas populações que dispusessem de menor espaço vital, de menor espaço, né, de características naturais, enfim, estariam mais aptas a se desenvolver e a conquistar outros territórios. Quem tivesse melhor espaço, maior espaço vital, melhor para o seu desenvolvimento. Aí veio uma outra corrente de pensamento na geografia que veio criticar o determinismo ambiental. Ela veio para criticar o determinismo. E veio nessa época aí do Friedrich Ratzel, né? Também é do século XIX. E essa nova corrente de pensamento ela é chamada de possibilismo. Então, existia o determinismo do Ratzel e existia o possibilismo, que quem criou o possibilismo, quem era o principal expoente do possibilismo, era o Paul Vidal-Lablache, que era um geógrafo francês. Eu disse que a geografia, enquanto ciência no século XIX, ela ficou entre a Alemanha e a França, né? Pois bem, existiram duas correntes de pensamento nessa época dentro da geografia, uma determinista e uma possibilista. Todas duas utilizavam como método de investigação o positivismo lógico, né? Que era um momento da geografia que ela era muito descritiva, onde existia uma certa neutralidade na ciência e tudo mais. Mas essa daqui, a corrente possibilista, ela já também analisava a sociedade conforme o meio, mas o possibilismo diz o seguinte, diz que o Paul Vidal-Lablache, né? Ele diz que, na verdade, a natureza ela não comanda a nossa vida, mas ela nos dá possibilidades para que a gente consiga se desenvolver. Ela nos dá possibilidades. Então, de acordo com o possibilismo, é isso.
Ele veio para criticar, essa corrente veio para criticar o determinismo e para dizer que não, a natureza ela não comanda, ela não tem tanto poder assim, mas ela nos dá possibilidades. O Paul Vidal de Lablache, ele era como eu falei, um geógrafo francês e ele fundou a Escola Regional Francesa, né? Os estudos de região surgiram através dele. Ele foi muito importante. O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. As regiões representam um meio vivo. Olha, aqui embaixo, diz assim, ó, para Lablache, ou seja, para o criador dessa corrente do possibilismo, as regiões representam um meio vivo que proporciona o desenvolvimento da sociedade. Então, perceba que para o possibilismo, o meio natural, ele dá possibilidades, ele cria possibilidades para que a gente se desenvolva. No determinismo, não. O determinismo diz que a natureza, ela determina a nossa vida. Tá entendendo? São coisas diferentes. Com base nesse contexto, percebemos que essa escola tinha métodos que se caracterizavam pela observação, pela comparação de áreas, de regiões e conclusão. Agora vamos para aqui. A evolução da geografia no pós-Segunda Guerra Mundial. A gente estava no século XIX até agora, né? Agora a gente já vai para depois da Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, o livro dá essa pulada de vez em quando. Agora a gente vai para o século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, então quer dizer o quê? 1945. O que é que acontece em 1945? Fim da Segunda Guerra, início do mundo bipolar, um mundo marcado aí por duas grandes ideologias, de sistemas socioeconômicos diferentes, Estados Unidos, capitalista, União Soviética, socialista, mundo bipolarizado, onde a ordem mundial do momento era bipolar, dividida em duas, porque eles foram os grandes vitoriosos da Segunda Guerra, né? Então, portanto, a ordem era bipolar durante a Guerra Fria. A partir desse contexto, os geógrafos vão sintonizar seus estudos e tomam uma postura mais sensível a essa bipolarização geopolítica do mundo, ok? Mudando um pouco aí a forma de se estudar geografia, se estudar e se ensinar geografia. Então, nesse momento, vão surgir novas escolas geográficas. Novas escolas geográficas são novas linhas de pensamento dentro da geografia. A gente viu um pouquinho sobre o determinismo e o possibilismo do século XIX, né, que foi até o início do século XX. E agora a gente vai estudar novas correntes de pensamento dentro da geografia, né, que surgiram aí no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a geografia, ela geralmente acompanha os momentos históricos, né? Geralmente não, ela acompanha os momentos históricos. Ela vai mudando no decorrer da história. Então, o que a gente vai ver agora, tudo o que vai acontecer com a geografia, com a ciência geográfica, com esse período aí pós-Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, onde tem forte influência militar, um país muito importante, né, militarmente, a força bélica era a condição preponderante para medir uma superpotência, né? Os Estados Unidos, eles sempre viram um país aí que desempenha um grande poder de acordo com seu setor militar. Então, vai nascer uma escola geográfica pautada por uma vertente tecnicista que reduziu a geografia a uma ciência quantitativa. O que é quantitativo? Quantitativo são números. Qualitativo, qualidade, quantitativo, quantidade, números. Então, imagine que no período aí que se estende do década de 50, finalzinho da década de 40, década de 50, vai surgir uma geografia mais quantitativa, que a gente chama de geografia quantitativa, ou ela também pode ser chamada de geografia pragmática, ou ela também pode ser chamada de geografia, nova geografia, que é a geografia quantitativa, teorético-quantitativa. Então, a geografia do final da Segunda Guerra Mundial vai ser uma geografia quantitativa. Os dados vão ser estudados de forma geral, vão se criar conceitos gerais, não vão se estudar o particular, vão se estudar o particular conforme leis gerais. Basicamente é isso. Mas não vão dar ênfase ao particular. Os estudos em geografia vão se tornar estudos muito, muito ligados a estatísticas. Então, vão se estudar estatísticas, não vão se estudar a sociedade em si, vão se estudar as coisas conforme as estatísticas, os números. Então, vai ser uma geografia assim, bem arcaica, assim, bem... Não dá para você perceber o que está acontecendo no mundo só com dados, só com estatísticas. Enfim. Então, com o status de maior economia do mundo, os Estados Unidos, esse país se empenhava em fazer um monitoramento quantitativo dos dados. Fato esse que demandava a elaboração de um banco de dados ou de informações, ok. Então, entre as décadas de 40 e 50 vão surgir, respectivamente, dois teóricos na geografia. Um chamado Richard Hartshorne, não precisa ficar decorando isso não, certo? Richard Hartshorne, que era um estadunidense,
geógrafo da área regional, se utilizava de um método regional dentro da geografia. Então, eles estudavam a região, né? Para entender geografia, estudava a região. E estudando as regiões conforme um viés quantitativo. Quantitativo, ou seja, através dos números. Se comparavam uma região com outra, ou se estudavam uma região, mas conforme dados numéricos. Richard Hartshorne, da geografia regional, ele estadunidense, né? E o Walter Christaller, também outro geógrafo, mas ele era salvo engano, um alemão. Deixa eu ver aqui. Alemão. Isso, ele era um alemão, o Christaller. Também, todos dois, o Richard Hartshorne, ele dá origem aos princípios da geografia teorética quantitativa. E o outro, já colocaram aqui o nome, pragmático quantitativo, porque ele realmente ele era já estava num tempinho mais avançado e já escrevia conforme a geografia quantitativa. Então, vamos lá. Aqui vai explicar um pouquinho sobre eles dois, o Richard Hartshorne, norte-americano, tinha um estudo baseado na diferenciação de áreas, ele estudava regiões, estudava a diferença de uma região para outra, isso é o que ele estudava em geografia. Foi um dos representantes da geografia no século XX. Ele se baseava nos estudos de um outro cara, de um outro geógrafo, mais um geógrafo alemão, chamado Alfred Hettner. De acordo com o Hettner, que ele se baseava no Hettner, a geografia não deveria se ater como ciência preocupada em buscar as relações entre o homem e meio. Na verdade, como faziam os franceses e os alemães, né? Com determinismo e possibilismo. Não respectivamente, porque franceses primeiro, então possibilismo, alemães, determinismo. Segundo ele, o objetivo da geografia deveria ser o de realizar a diferenciação de áreas, de regiões, avaliando suas características gerais e específicas, como forma de entender o seu espaço dentro de sua singularidade. Aí vai dizer aqui que os estudos de Hartshorne vão dar origem à geografia nova, a geografia quantitativa. Ele vai começar ali os princípios de uma geografia quantitativa, uma geografia que descreve os locais, mas que analisa as coisas através de dados estatísticos. E aí veio o Walter Christaller, que ele também era dessa geografia uma geografia mais regional, uma geografia baseada em números. Era um geógrafo alemão, baseado no neopositivismo. O que mais? Essa corrente predominou na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, nas décadas de 60 e 70, e foi usada como fundo ideológico e instrumento de poder estatal, pois ela manipulava dados através de resultados estatísticos. Então, mais uma vez, a geografia servindo para a guerra, servindo para o conflito, servindo para o domínio, para o poder, né? Enfim, esse momento que a geografia era muito numérica, né? Que ela era muito estudada do ponto de vista quantitativo, era muito fácil você disfarçar a realidade de um país através dos dados. Então, ela foi utilizada para isso, muito utilizada para isso. Vale destacar que essas ideias foram submetidas a críticas que consideram a geografia quantitativa uma corrente que não considera as peculiaridades dos fenômenos, pois o método matemático explica o que acontece em determinados momentos, mas não explica os intervalos entre eles. Isto é, considera o todo dos dados como regra comum a todos, desconsiderando as particularidades. Como eu falei já anteriormente, né? A geografia quantitativa, ela tentava estudar as regiões, mas por leis gerais, de forma geral. Não especificava as particularidades de cada região. Não especificava isso. E as coisas eram dadas através de dados estatísticos. Os estudos eram feitos através de dados estatísticos, facilmente manipuláveis. Então, essa é a geografia aí do início da Guerra Fria, né? Uma geografia quantitativa. E aqui vai falar um pouquinho da geografia crítica. Lá na frente vai dizer de novo que é a geografia crítica. Um dos grandes expoentes da geografia crítica, que ela surgiu mais ou menos na década de 70, mais ou menos não, foi na década de 70 que ela surgiu, como um movimento de renovação dentro da geografia. Né? Um dos grandes expoentes é esse carinha aqui, muito famoso. Ele é um dos caras da geografia humana, né? Tipo assim, ele é... Geralmente, todo estudo de geografia humana, ou quase todos os estudos de geografia humana, tem alguma citação de algum livro dele, porque ele é o cara da geografia humana, o Milton Santos. Geógrafo preto. Saiu até uma discussão recentemente, não foi acho que foi no Twitter, o pessoal dizendo a geografia é preta. Lembra? Não sei se vocês acompanham o Twitter, por causa dele, porque ele é um dos caras assim, centrais da geografia humana. Pois bem, ele é da geografia humana, ele
surgiu dentro do movimento, ele passou a fazer parte da geografia crítica. A geografia crítica é uma nova corrente da geografia agora. Né? Eu falei da teoria quantitativa, que eu já estudava geografia mais de um método regional e tudo mais, e agora a geografia crítica, que surge na década de 70, quando a geografia ela passa por uma revolução, uma transformação. Né? Na verdade, o Milton Santos, ele estuda muito as contradições presentes no espaço geográfico, mas ele não estuda mais a geografia do ponto de vista da natureza, só da natureza, ou do ponto de vista regional. Ele estuda geografia agora com um viés social. Ele veio para trazer isso para a geografia, estudar a geografia com viés social, estudar as contradições do homem entre si, desse homem nesse espaço, mas visando essa questão social. Surge uma geografia na década de 70, surge uma geografia de orientação marxista, a orientação dele é marxista, materialista, histórico, e seu exponencial, e o método dele é o método dialético, que vai estudar as contradições. E seu exponencial vai se dar no contexto dos movimentos nacionalistas e os efeitos da descolonização observados nos continentes da Ásia e África. Por quê? Porque aqui ele está vivendo um momento já também de Guerra Fria, né? Quando diversos países da África se tornam independentes e tudo mais. Ok. Ele vai estudar esse contexto dos movimentos nacionalistas. Então, ele estuda no viés social. Essa geografia ganha uma fama de libertadora, pois, ao contrário das outras escolas geográficas, do determinismo, do possibilismo, da geografia teórica quantitativa, a geografia crítica ela estuda a relação do homem e natureza, tendo como ponto de partida a sociedade. Como eu falei, ele tem como viés ali central a sociedade. Estuda as relações do homem entre si, do homem no seu meio, mas tendo por base a sociedade. Ou seja, ele vai estudar os males evidentes no espaço geográfico, vai estudar tudo o que acontece, conflitos, desigualdades socioeconômicas que existem no espaço. Ele vai escrever muito sobre espaço geográfico, globalização. Tem um livro dele que se chama Por uma Outra Globalização. Né? Aqui tem alguns livros dele. O mais famoso é A Natureza do Espaço, não está aqui. É um livro dele chamado A Natureza do Espaço, que é tipo um resumão de todo o pensamento dele. Ele fala de tudo, desde o meio técnico, o meio técnico-científico, fala sobre espaço, fala sobre território, sobre lugar, fala de tudo, de modo geral. Faz críticas à nossa sociedade atual, enfim. E aqui também não está por uma outra globalização. Também é outro livro dele, muito bom. Isso aqui são alguns livros dele, né? Por uma Geografia Nova, pensando o espaço do homem, espaço e método, metamorfose do espaço habitado, técnica, espaço-tempo, e tem vários outros que não estão aqui. Aqui são só exemplos, né, de livro dele. Mas são livros muito bons mesmo. Vocês podem ter acesso. Aí aqui, resumo didático das correntes geográficas. Pronto, aqui é só o resumo. Terminou já a parte teórica da aula, e aqui é a parte mais de resumo, né? Resumo de tudo que vocês viram. Então, a geografia, de acordo com as correntes geográficas, com as linhas de pensamento dentro da geografia, desde o início dela no século XIX, ela pode ser dividida em geografia tradicional ou positivista, ou seja, uma geografia aí mais neutra, né? Uma geografia aí que estudava basicamente a natureza, que estudava como a natureza ela impacta na nossa vida e tudo mais. Então, surgiu uma geografia determinista, uma corrente determinista, uma possibilista e uma geografia regional, os princípios de uma geografia regional. De certa forma, o possibilismo do Vidal de Lablache, ele já estudava a geografia do ponto de vista regional, né? Tem até dizendo lá, abaixo do nome dele, que ele era o fundador da escola regional francesa. Então, tinha essas três correntes, na geografia tradicional, mais clássica, determinismo, possibilismo e a geografia mais regional, onde se tinha a ideia de se estudar a natureza, como a natureza impactava no nosso meio, enfim, na nossa vida. E a geografia, ela era basicamente descritiva, a aparência dela era descritiva. E aí tem a geografia renovada e a geografia marxista. A geografia renovada é a geografia teórica quantitativa. É a geografia que tudo era com base em dados numéricos. Tudo que se estudava em geografia era com base em dados numéricos. E, basicamente, nessa época, se estudava muito ainda a geografia do ponto de vista regional, né? Estudava a região, que é algo particular, mas visando leis gerais, através de números. E, por último, a geografia crítica, que é a geografia do Milton Santos, a geografia da década de 70 em diante, que a gente não chama de a geografia crítica, são as geografias críticas,
porque tem dentro da geografia crítica, tem várias vertentes de pensamento. Tem vários autores que escrevem coisas aí com posicionamentos diferentes, muitas vezes, mas todos eles são marxistas, são críticos, são da geografia crítica. O que é que se estudava conforme essa geografia? O que é que se estuda conforme essa geografia crítica? Estuda o ambiente social através das contradições, da dialética, da análise do discurso. Ela era mais discursiva e questionadora da realidade. Aí aqui, ó, aqui nessa parte, vai dar um resumão, né, de cada corrente. Ó. Determinismo, possibilismo. Aí aqui abaixo vai ter o método regional, a nova geografia, ou geografia quantitativa e a geografia crítica. Só para fazer aqui um resumão. Ó, determinismo. No século XIX, surgiu no século XIX, e o possibilismo também, no século XIX, todas as duas são do século XIX, todas as duas linhas de pensamento são do século XIX. O determinismo se viu bastante para o expansionismo alemão, né? A ideia do espaço vital, do espaço ser ali um ambiente onde eu consiga me desenvolver, um espaço onde, quanto mais espaço eu tiver, maior vai ser o meu domínio. E quem ensinou isso para a gente foi o determinismo, foi a linha de corrente chamada determinismo ambiental. Então, a Alemanha cria a corrente determinista ambiental com Ratzel, né, baseada no pensamento de Lamarck, espaço vital, baseado na teoria da seleção natural de Darwin, sobre a sobrevivência e adaptação dos indivíduos mais bem dotados em face do meio natural. Ela postura a ideia de que a natureza, aí representada pelo território e pelos recursos naturais existentes nele, será elemento definidor do progresso do espaço geográfico. Ou seja, quer dizer o quê? Que, para o determinismo ambiental, o espaço ele é crucial para a gente, porque ele determina a nossa vida. Tudo que vai acontecer com a nossa vida ela é regida através do meio ambiente, do meio. Ele determina a nossa vida. Por isso que é determinismo ambiental. A conclusão é que tiramos aqui a conveniente a Alemanha se apoiar nesse argumento, pois a Revolução Industrial já havia nascido, enfim, ok. Possibilismo. O possibilismo também é uma corrente de pensamento da geografia do século XIX, também é da geografia clássica. Surgiu com o Paul Vidal de Lablache, que eu falei agorinha. Nesse momento aqui, ela também era positivista, também tinha um viés positivista, bem neutra, bem descritiva nessa época. Mas aqui já tem uma mudança assim, em relação ao meio, né? Todas as duas investigam em relação ao meio, tanto o determinismo quanto o possibilismo. Mas no possibilismo, a natureza ela fornece possibilidades para que o homem possa ser um agente modificador do espaço. A natureza ela fornece possibilidades para a gente modificar, para a gente fazer o que a gente quiser. Ela fornece essas possibilidades. É bom enfatizar que nessa corrente a França não vai esquecer de que a natureza, embora não determine, vai influenciar no progresso do seu país, pois por meio dos recursos naturais ela vai possibilitar ao homem as vias para o desenvolvimento. Esse contexto do século XIX foi quando a França se tornou também um país industrializado, né? Se industrializou, tanto a Alemanha quanto a França. Então, eles vão utilizar muito esses conhecimentos para o desenvolvimento industrial também. E é tanto que aqui deixa claro, né? Que tipo, a França ela não esqueceu que a natureza ela influencia na nossa vida, óbvio. Ela nos dá possibilidades, mas ela influencia sim. É isso que está dizendo aqui, ó. Vai influenciar no nosso progresso. Método regional. O método regional é um método que vai surgir na geografia, principalmente aí também é da geografia clássica, né? Da geografia tradicional. Mas ela vai aí até mais ou menos o século XX. No século XX, 1940, a geografia empresta suas bases para outro império justificar seu expansionismo, dessa vez os Estados Unidos. Esse terceiro paradigma se opõe ao determinismo e ao possibilismo, e prega a ideia de que as diferenças entre regiões não é vista a partir das relações entre o homem e a natureza, mas sim da integração de fenômenos heterogêneos, ou seja, cada região apresenta fenômenos geográficos diferentes que contribuíram para a diferenciação dos espaços. Ou seja, cada área tem as suas próprias características comuns, né? Que elas são diferentes. E nesse contexto aqui de 1940, o que é que vai acontecer? Os Estados Unidos, a gente está vivendo aí a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se aproveitam dessa geografia regional para vencer a guerra, né? E pega essa geografia, empresta o seu conhecimento para o expansionismo estadunidense.
A nova geografia ou geografia quantitativa é a geografia do final da Segunda Guerra Mundial, que vai durar até mais ou menos 1970, que é quando começa a geografia crítica. A geografia quantitativa, como eu falei para vocês, é uma geografia que se analisa os fatos de forma geral para entender o particular, mas não é especificado o particular aqui. E se estuda o espaço conforme números, conforme dados numéricos. Nesse momento ocorreram muitas distorções de dados, muitas distorções de informações de países, que era muito fácil você distorcer dados, né? Enfim, ainda no século XX, após a Segunda Guerra Mundial e no contexto da Guerra Fria, surge na Suécia e depois na Inglaterra e nos Estados Unidos outro discurso ideológico, outra linha de pensamento na geografia, que é chamada de nova geografia, ou geografia teorética, ou geografia quantitativa, e também chamada de geografia pragmática. Essa vem também com um papel ideológico a ser cumprido, o de justificar a expansão capitalista pós-Segunda Guerra Mundial. Esse pensamento vai camuflar as relações de exploração através da nova organização do espaço, isto é, da nova divisão internacional do trabalho, sinalizando uma falsa ideia de que o desenvolvimento seria uma etapa a ser superada a curto ou a médio prazo. Esse pensamento aplicava ali um eufemismo na exploração dos países subdesenvolvidos. É bom pontuar também que essa corrente considerava a matemática e a estatística para explicar os fenômenos do espaço, óbvio. Então, esse momento da geografia vai ser um momento em que vai se utilizar da geografia mais uma vez para se explorar países desenvolvidos e explorar países mais pobres, né? E, por último, a geografia crítica, que é a geografia que vai surgir principalmente aqui no Brasil na década de 70, né? Mas aqui vai dizer, olha, entre as décadas de 60 e 70, a nova geografia e outros paradigmas tradicionais são submetidos a severas críticas, que aí vai severas críticas da dialética marxista. Aí vai surgir a geografia crítica, os geógrafos críticos da geografia crítica. E aqui o objeto de estudo vai ser a organização do espaço, visando o espaço como se fosse algo dinâmico, o espaço geográfico como se fosse algo dinâmico. E ele é dinâmico, ele está sempre em mutação, em mudanças. Aí vamos para cá. Lembrando que na geografia crítica se estudava muito o espaço, mas conforme o viés social, né? Aqui não fala mais não. Ok, então vamos terminar aqui. Se estudava muito a geografia conforme o viés social. Então, se estudava as desigualdades econômicas, desigualdades em relação à saúde, educação, segurança, mas tudo visando a questão da sociedade. Estudava, sim, não esquece o meio, a geografia crítica não esquece o meio, mas ela estuda tudo que acontece nesse meio, as relações do homem entre si e do homem com o meio. Terminamos. Vocês já fizeram essas questões? As questões do geografia da aula 1 e da aula 2? Ou não? Eu não, ainda vou fazer elas. Vai fazer. Quem mais? Alguém já fez? Pois vamos fazer o seguinte. Pega esse tempinho que vocês têm, a gente tem 8 minutos para terminar a aula. Pega esse tempinho que vocês têm e termine essas questões, que aí eu consigo resolver, né, falar alguma coisa sobre elas com vocês depois. Não vou responder agora não, porque vocês não fizeram. Eu quero que vocês façam antes. Certo? Aí eu vou terminar por aqui e aí vocês fazem essas questões, para a gente comentar elas. Ok? Vocês vão ficar livres agora. Cheiro no core. Tchau.